Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Capítulo 4, equação da energia para um escoamento em regime permanente. Nesta aula estudaremos o tubo de Pitot e a equação da energia na presença de máquinas hidráulicas. Começo propondo uma reflexão alicerçada na solução do exercício 96. No exercício 96, desejávamos determinar a carga de pressão da seção 2, representada por H2, e o desnível do fluido manômetro, que no caso pertencia a um tubo em U que estava ligado entre a seção 1 e a seção 2. Vamos iniciar determinando a vazão de escoamento de forma direta. Para isso, nós sabemos que a vazão é o volume sobre o tempo. Coletamos um volume de 26 litros em 20 segundos. Determinamos uma vazão de escoamento de 1,3 litros por segundo. Como conhecemos a área do tubo de aço 40, de diâmetro nominal de 1 polegada, igual a 5,57 centímetros quadrados, lembrando que essa área foi obtida π, o diâmetro interno ao quadrado, sobre 4. Podemos determinar a velocidade média, tanto na seção 1 quanto na seção 2, que vão ser iguais porque as áreas são iguais. Determinamos uma velocidade média de 2,334 metros por segundo. Pegamos a vazão, dividimos pela área. Aí vamos aplicar a equação de Bernoulli de 1 até 2, que foi a condição do exercício. Nós aplicávamos supondo todas as hipóteses estabelecidas para a equação de Bernoulli, ou seja, o escoamento considerado incompressível, ρ constante, escoamento em regime permanente. Se tivesse nível de reservatório ele seria mantido constante, mas o mais importante é que o tempo não entra no estudo. Determinamos que as propriedades nas seções consideradas tinham uma distribuição uniforme. Considerávamos o escoamento de um fluido ideal, ou seja, sem viscosidade, ou aquele que não apresenta dissipação de energia. Era um trecho onde não tínhamos máquina hidráulica e era um trecho onde não havia troca de calor. A partir daí nós escrevíamos que a carga total em 1 era igual à carga total em 2, ou seja, carga potencial de posição em 1, mais carga de pressão em 1, mais carga cinética em 1, era igual a carga potencial de posição em 2, mais a carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2. Como a nossa instalação está num plano horizontal, ou seja, tanto a seção 1 quanto a seção 2 se encontram no PHR, temos que Z1 igual a Z2. Como vimos que as velocidades são constantes, então V1 e V2 também cancelam. Portanto, a carga de pressão em 1 é igual à carga de pressão em 2, o que equivale a dizer que H2 seria 20 metros.
Ora, se eu não tenho diferença de pressão P1 e P2, esse desnível automaticamente tem que ser zero. Isso pode ser observado na prática? A única possibilidade de ocorrer isto seria as seções 1 e 2 estarem muito próximas, ou seja, o comprimento que separa a seção 1 e 2 seria desprezível. Vocês podem observar isso numa mangueira de jardim. A partir daí, nós teríamos que a carga de pressão em 1 seria igual à carga de pressão em 2. Mas volto a perguntar, essa condição é observada em alguma aplicação? Vou responder a sua pergunta através do próximo item, onde estudaremos o tubo de Pitot. O tubo de Pitot é um instrumento utilizado para a determinação da velocidade real. Por isso que ele é instalado em uma asa de avião, como temos aqui, para determinar a velocidade do avião. No nosso caso, nós vamos sempre instalá-lo contra o escoamento e o nosso objetivo seria determinar as velocidades reais de uma dada seção. Observem aqui, temos o tubo de Pitot, temos a ponta do mesmo, vamos chamar de 0, temos aqui 1. Importante, o tubo de Pitot é um tubo dentro de um tubo. Eu tenho vários furos no tubo externo, mas que não furam o tubo interno. Como ele é colocado contra o escoamento, num tempo relativamente pequeno, eu preencho completamente esse tubo. Preenchido totalmente esse tubo, eu vou ter a possibilidade de determinar o diagrama de velocidade. Se ele está instalado no meio, determina a velocidade máxima, à medida que eu desloco para as paredes, eu vou diminuir a velocidade. Claro que eu nunca vou conseguir atingir velocidade igual a zero, porque ele não conseguiria estar na parede. Para compreender o funcionamento do tubo de Pitot, é importante ter bem claro o conceito de pressão total, pressão estática e pressão dinâmica. A pressão dinâmica, na verdade, é uma transformação da energia cinética em pressão. Seria o caso de eu ter um jato e colocar minha mão contra esse jato. Na minha mão, a velocidade passa a ser zero. E eu transformo essa energia cinética em energia de pressão. A história de Joule, né? Na natureza eu transformo as energias. Aqui é um exemplo, né? Se eu coloco o meu rosto embaixo de uma torneira que está pingando, o pingo ao bater no meu rosto me dá a sensação de uma pressão, já que eu transformei a energia cinética em pressão. Pressão estática é aquela que eu vou determinar de forma perpendicular ao escoamento. Seria o caso da mangueira fazendo um furo. Ele vai criar o jato, e se eu não mexo na torneira, esse jato tem uma altura constante. Aqui estão as leituras das pressões estáticas, sempre uma leitura perpendicular ao escoamento. Olha, já a pressão total é a soma das duas, seria eu somar a pressão estática mais a pressão dinâmica. Para qualquer tubo de Pitot, com uma distância entre 1 e 0 é muito pequena, eu vou poder afirmar que a pressão estática em 0 e em 1 são iguais. Porém, em 0, eu consigo transformar a energia cinética em pressão. Então, eu vou ter a pressão estática mais a pressão dinâmica. Já em 1, eu tenho velocidade. Então, aqui eu só vou ter a pressão estática. Ora, a partir daí, se eu aplicar a equação de Bernoulli, que é verdadeira nesse caso, né? Por que ela é verdadeira? Porque a distância é tão pequena que eu posso desprezar as perdas. Eu vou ter que H0 seria igual a H1. Ou seja, carga potencial de posição em 0, mais carga de pressão em 0, mais carga cinética em 0, é igual a carga potencial de posição em 1, mais carga de pressão em 1, mais carga cinética em 1. Importante observar, já que o Pitot se encontra na horizontal, ou mesmo que não tivesse, né, como a distância entre 0 e 1 é desprezível, que Z1 seria igual a Z0. E no ponto 0 eu tenho a transformação da energia cinética em energia de pressão. Então, a velocidade em 0 é 0. Isso me implica que a carga de pressão em 0 é igual à carga de pressão em 1 mais a carga cinética em 1. Ou seja, a carga cinética em 1 seria P0 menos P1 sobre gama, onde P0 menos P1 vai me representar a pressão dinâmica. Ou seja, se eu quisesse achar V1, eu teria que V1 seria uma velocidade real, seria
passo 2G para lá, 2G que multiplica P0 menos P1 sobre gama, e extraio a raiz. Está aqui a minha velocidade real do escoamento. Importante, né? Volto a frisar que P0 menos P1, na verdade, me caracteriza a pressão dinâmica, já que P0 seria a pressão estática mais a dinâmica. Só que a estática em 0 e em 1 são iguais, então cancelaria, ficaria só a pressão dinâmica. E como que eu vou determiná-lo? Pela equação manométrica, né? Eu teria que P0 menos P1 seria o meu desnível H, gama M menos gama. Gama sempre do fluido que está escoando. A partir daí determinamos a velocidade real, que seria raiz quadrada de 2GH, gama M menos gama sobre gama, onde esse H é o desnível do fluido manométrico. Em função da posição, eu mudo o H e mudo a velocidade real. Portanto, tubo de pitot no eixo, o meu H é máximo. Se eu conseguisse juntar o tubo de pitot à parede, o meu H seria 0. Bom, tendo a velocidade real pelo tubo de pitot, podemos até determinar a vazão do escoamento. Para isso, o que nós deveríamos fazer? Nós adotamos um escoamento. Por exemplo, adotaríamos o escoamento turbulento, que é o mais provável de acontecer. Através disso, como eu instalo o pitot no meio, eu teria a velocidade máxima. Se eu tenho o tipo de escoamento e a velocidade máxima, eu consigo determinar a velocidade média. Com essa velocidade média, eu vou calcular o número de Reynolds. Se o número de Reynolds realmente me comprovar que o escoamento era turbulento, basta multiplicar a velocidade média pela área e eu vou ter a vazão. Vamos adotar, por exemplo, o escoamento turbulento, né, onde sabemos que, né, a velocidade real seria a velocidade máxima, 1 menos R sobre R elevado a 1/7. Tendo a velocidade real, calculamos a velocidade máxima, que no caso do conduto de seção circular e forçado seria 49 sobre 60 da máxima. Tendo a velocidade média, determinamos o número, a vazão de escoamento, caso isso seja verdadeiro, né? Comprovamos com o número de Reynolds. Se fosse laminar, mudaria somente a equação, né? E lembraríamos que a velocidade média é a máxima sobre 2. Vamos praticar isso fazendo um exercício. O engenheiro de manutenção constatou um vazamento em um trecho de uma dada instalação, como é esquematizado a seguir. Sabendo que o escoamento na seção 1 é laminar e em 2 e 3 turbulento, pede-se determinar a vazão do vazamento. São dados, seção 1, 2 e 3, conduto forçado, seção circular, onde temos respectivamente D1 igual a 38,1 milímetros, D2 15,6 milímetros, D3 26,6 milímetros, velocidade máxima em 1 metro por segundo, velocidade máxima em 2 metros por segundo, H 3,7 centímetros, viscosidade cinemática 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, peso específico do fluido que está escoando 8.500 Nm por metro cúbico, peso específico do fluido manométrico aproximadamente 136 mil Nm por metro cúbico, é claro, e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo. Então o que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Eu sei que na seção 1 o escoamento é laminar e eu tenho a velocidade máxima em 1. Como o conduto é de seção circular forçada, eu sei que a média é a máxima sobre 2. Aí eu tiro a média. Tendo a média, eu vou multiplicar pela área em 1, que seria πd1 ao quadrado sobre 4, e vou achar a vazão em 1. Achei a vazão em 1. Já em 3, sabemos que o escoamento é turbulento. E temos a velocidade máxima em 3, que é 2 metros por segundo. Ora, a média seria 49 sobre 60 desta velocidade máxima. Tiramos a média. Com a velocidade média, multiplicamos pela área 3, temos o diâmetro, e determinamos a vazão em 3. Vamos para 2. O tubo de pitot está instalado no eixo, então ele determina a velocidade máxima da seção 2. Aí lembramos que a velocidade máxima seria a raiz quadrada de 2GH, temos o H, foi dado o desnível do fluido manométrico, vezes gama M, temos o gama M, menos o gama, temos o gama sobre gama.
extraímos a raiz, temos essa velocidade real, no caso a velocidade máxima. Como o escoamento é turbulento, sabemos que a média também será 49/60 dessa máxima. Tiramos a velocidade média e vamos achar a vazão em 2. Ora, está entrando em 1, está entrando em 3. A soma dessas duas deve ser igual à soma de Q2 que está saindo. Porque como é que eu sei que está saindo? Porque o pitot é sempre instalado contrário ao escoamento. Isso significa que eu estou com a vazão saindo. Se elas forem iguais, ou seja, se Q2 for Q1 mais Q3, o meu vazamento é nulo. Agora, se Q2 for menor do que a soma de Q1 mais Q3, o que resta, a diferença, vai me dar o vazamento que eu estou procurando. É isso aí, moçada. Vamos praticar e aprender fazendo. Vamos partir para a simulação da experiência de tubo de pitot. Nessa simulação, o que eu preciso saber? Para que serve o tubo de pitot? O tubo de pitot serve para determinar a velocidade real do escoamento. Como ele é construído? É um tubo dentro de um tubo, sendo que o tubo externo tem os furos a uma distância muito pequena da ponta do aparelho, de tal maneira que a pressão estática entre a ponta e onde esses furos foram feitos vão ser iguais, e na ponta do aparelho, como ele é instalado sempre contrário ao escoamento, eu vou determinar a pressão total, que seria a pressão estática, que é igual à seção 1, mais a pressão dinâmica. E qual o equacionamento? Vimos o equacionamento, velocidade real igual raiz quadrada de 2GH, gama m menos gama sobre gama. Então, temos pressão estática, dinâmica, total. Sabemos aplicar a equação manométrica, continuidade de energia. Sabemos que a perda de carga não ocorre, porque as distâncias são muito pequenas. E determinamos a velocidade real e com ela vamos determinar a vazão. Então está aqui, ó, um tubo dentro de outro tubo. Aqui, nesse tubinho interno, olha, eu vou determinar a pressão total, ou seja, estática mais dinâmica. No tubinho externo, que tem os furos aqui, ó, tubinho externo, aqui eu vou determinar a pressão estática. Quando eu faço a diferença, já que a estática é a mesma, eu determino a pressão dinâmica. No laboratório, o fluido que nós usamos como fluido manométrico é a isoparafina 13/15 com bromoforme e corante. A sua massa específica é conhecida, 2.877,83 kg por metro cúbico. O que nós objetivamos? Instalar o tubo de pitot no eixo, ou seja, prega igual a zero, e determinarmos a velocidade máxima. Com essa velocidade máxima, acharmos a vazão pelo tubo de pitot e compararmos essa vazão obtida pelo tubo de pitot com a vazão obtida de forma direta lá no tanque. Bom, a nossa bancada, vamos reforçar, ela caracteriza uma instalação de recálculo. Eu tiro a água do subsolo, passa por um conjunto motor-bomba e eu mando para o reservatório superior. O meu pitot está aqui, ó, está instalado contra o escoamento, está dentro da tubulação. Você pode verificar que é o mesmo aqui, ó, só que ele está sempre no sentido contrário, ó, ao escoamento, tá certo? Aqui a alavanca que eu vou posicionar o pitot no centro, em 7,5 e 15. Aqui é o meu manômetro diferencial em forma de U, onde eu estou com a isoparafina, mais o bromoforme, mais o corante, e eu vou ler o desnível do tubo de pitot. Vou fazer essa experiência com a válvula totalmente o quê? Aberta, para reproduzi-la com a vazão máxima. Vou considerar a vazão máxima lá no tanque, o Thiago vai cronometrar o tempo para um ΔH de 100 milímetros. Vou posicionar o pitot nas 3 posições, o Klaus vai estar fazendo isso, e para cada posição do pitot nós vamos estar lendo o desnível, a Carol vai estar lendo o desnível para a gente, tá certo? Então vamos ligar a bancada, pelo som vocês vão curtir que ela vai estar ligada. Válvula ventiladora de vazão, uma válvula totalmente aberta. O Klaus vai posicionar o pitot no centro, no 00. O Thiago já vai ler a nossa vazão. Ele vai fechar as válvulas, vai deixar fluir o ΔH.
essa é a atividade. Vocês devem coletar os dados no YouTube. 4.8. Equação da energia para um escoamento incompressível em regime permanente em um trecho sem máquina hidráulica. Nesse caso, nós sabemos que a carga inicial é igual à carga final, mais o que eu perdi do início ao fim. Ou seja, carga potencial de posição inicial, mais carga de pressão inicial, mais carga cinética inicial é igual à carga potencial de posição final, mais a carga de pressão final, mais a carga cinética final, mais o que eu perdi no trecho indo do início ao fim. É importante observar o seguinte, que em um trecho que não tenha máquina hidráulica, o fluido vai sempre da carga maior para a carga menor. É o caso, por exemplo, de você afirmar, eu não parei em nenhum posto de gasolina, eu sei que eu sempre ando com o meu veículo indo da onde eu tenho mais gasolina para onde eu tenho menos gasolina. Por quê? Porque existe o consumo da gasolina, ou o consumo do diesel, ou o consumo do álcool, no sentido do escoamento. Então é importante, primeiro, para saber como escrever essa equação, carga inicial igual a carga final mais as perdas, eu tenho que saber o sentido do escoamento. Isso eu estabeleço em um trecho que não tem a máquina. Por quê? Porque no trecho que não tem a máquina, eu sei que eu vou sempre da carga maior para a carga menor. Vamos aplicar isso no exercício 109. Voltando ao nosso exercício anterior. Só que agora eu quero que vocês calculem a carga total na seção 1 e a carga total na seção 2. Conhecendo Z1 e Z2 são iguais, conseguindo determinar a carga cinética em 1 e 2, que nós já determinamos, já que o volume é o mesmo, o tempo é o mesmo, e a área do tubo é o mesmo, então nós tínhamos já determinado a velocidade, então carga cinética é V ao quadrado sobre 2G, e conhecendo a carga de pressão, em 1 é 20 metros e em 2, 17 metros. Calcula a carga total em 1 e calcule a carga total em 2. É claro que a carga total em 1 vai ser maior do que a carga total em 2. Isso justifica que o escoamento está indo de 1 para 2. Vamos aplicar isso no exercício 111. Água escoa através de um tubo com uma vazão de 4 litros por segundo. Se as pressões manométricas PM1, PM2 e PM3 são respectivamente 13,8 kPa, 12,3 kPa e 10,8 kPa, calcule a perda de carga nos trechos de 1 a 2, no trecho de 2 a 3 e no trecho de 1 a 3. Dados: densidade do fluido que está escoando, que o caso é água, 1000 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e os diâmetros internos das tubulações, D igual a 52,5 milímetros, e Dzinho igual a 26,6 milímetros. Se vocês quiserem acompanhar a solução desse exercício, está aqui o endereço. Ele já está resolvido no YouTube. Basta copiar o endereço e vocês vão ter acesso. Mas é importante fazer antes de comparar. Último item do nosso encontro de hoje. Equação da energia para o escoamento incompressível em regime permanente e em presença de máquina hidráulica. Conceito de máquina hidráulica. Ora, a máquina hidráulica é um dispositivo que vai ou fornecer ou retirar energia do próprio fluido. No caso de ser uma bomba, a bomba ela é um dispositivo que vai fornecer energia para o fluido. Então, fornece carga para o fluido. Energia por unidade de peso é chamado de carga. Essa carga que ela fornece ao fluido é denominada de carga manométrica da bomba e nós vamos representar por HB. Já a turbina é o dispositivo que retira a carga do fluido. Se ela retira a carga, eu sempre vou entrar com maior carga e vou sair com menos. Essa carga que ela retira é chamada de carga manométrica da turbina e vamos representar por HT. Equação de energia em presença de máquina hidráulica. Vamos considerar um trecho de uma instalação representado ao lado. Nós temos uma seção inicial, temos a máquina e temos uma seção final. A equação da energia fica carga inicial mais carga da máquina igual a carga final mais as perdas do início ao fim. Isso, abrindo, vai nos dar carga potencial de posição inicial mais carga de pressão inicial mais carga cinética inicial mais a carga da máquina igual a carga potencial
de posição final, mais a carga de pressão final, mais a carga cinética final, mais a perda de carga do início ao fim. Observação: se a minha carga manométrica for positiva, ela será igual a mais HB e eu estarei trabalhando com uma bomba. Se a carga manométrica for negativa, ela será menos HT e eu estarei trabalhando com uma turbina. E é claro, se a carga manométrica for zero, eu não tenho máquina nenhuma no trecho. Importante, só posso escrever essa equação se eu sei o sentido do escoamento. Por isso, eu tenho que pegar um trecho que não tenha máquina e calcular as cargas e comparar. Lembrando que o fluido sempre vai da carga maior para a carga menor. E o único trecho de uma instalação que eu não considero as perdas seria entre a entrada e a saída de uma máquina. Por que eu não considero as perdas? Ora, porque as perdas já vão estar inclusas no rendimento da máquina, que nunca é 100%. Então eu não considero a perda de carga quando eu estou trabalhando entre a entrada e saída de uma máquina, seja uma bomba ou seja uma turbina. Vamos aplicar isso no exercício 115. Na instalação a seguir, esquematizada, deverão circular 15 metros cúbicos por hora de água, massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico, e a viscosidade 10 a menos 3 pascal vezes segundo. Verificar o tipo de máquina e calcular a sua carga manométrica. São dados a perda de carga de 3 a 4, igual a 3,1 metros, perda de carga de 5 a 6, 4,1 metros, perda de carga de 6 a 7, 1,8 metros, perda de carga de 7 a 8, 10,2 metros, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, área da seção transversal dos tubos até 6, 0,001314 metros quadrados, o que corresponde ao diâmetro interno de 40,8 milímetros, de 7 a 8, uma área de 0,002165 metros quadrados, que corresponde ao diâmetro interno de 52,5 milímetros. Vamos aplicar a equação da energia e aprender fazendo. Exercício 120, análogo a ele, a instalação de bombeamento, representada a seguir, transporta água. Vamos considerar aqui com uma temperatura um pouco mais alta, então uma densidade um pouco menor, densidade igual a 995 kg por metro cúbico, com uma vazão de 5 litros por segundo. Sabendo que a instalação tem um único diâmetro igual a 63 metros, que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a pressão na entrada da bomba registrada por um vacômetro é menos 55.870 pascal e que a pressão na saída da bomba registrada pelo manômetro é 101.870 pascal, pede-se a carga manométrica da bomba e a perda de carga antes da bomba e depois da bomba. Vamos novamente aprender fazendo. E aí, moçada, se esse material lhe foi útil, não esqueça de se inscrever no canal Alemão MecFlu Resolve, pois dessa maneira você me ajuda a dar continuidade ao projeto. E não esqueça de clicar no joinha. Bons estudos!